no poder não é só o Bolsonaro. A igreja tem um ministro no STF. A gente estava falando sobre isso domingo. Pois é, qual é o projeto dessa igreja? Porque a gente não pode dizer que essa é toda a igreja, né, evangélica, mas dessa igreja que está no poder, qual o projeto dessa igreja? Okay. Essa igreja que está no poder, ela começa no final da década de 80, e esse senador que faleceu acho que há 2 anos já, o Haroldo de Oliveira, que era um grande empresário de rádio, etc., ele começou esse processo de bancada evangélica. Sempre foi político e sempre foi conservador. Na década de 90, a bancada evangélica se estabelece ainda como minoria e hoje ela é 1/3 do Congresso Nacional. A bancada evangélica, para ser 1/3 do Congresso Nacional, ela não está isolada. A Damares, por exemplo, que é ministra, ela é competente num nível elevadíssimo para promover articulações no judiciário e no legislativo. Ela criou uma associação chamada ANAJURE, que é a Associação Nacional dos Juristas Evangélicos. E essa associação ela é capaz de fazer ligação com o Ministério Público, com o Tribunal de Justiça do Estado, com o Ministério Público Federal. Os evangélicos que chegaram ao poder, eles foram subindo degrau a degrau, e o objetivo desses evangélicos é, primeiro, o poder político, seja regional, seja central. Segundo, a implementação de agendas que favoreçam institucionalmente as igrejas. E terceiro, e acho que é o que é menos importante para os pastores, mas é uma boa bandeira para eles, é moralizar a cultura brasileira. Agora eu vou pedir um parênteses para explicar isso. Eu sou a 3ª geração de protestantes da minha família. A minha avó era missionária batista, que foi educada pelos americanos de Richmond, onde morreu Olavo de Carvalho. Ela foi educada por eles. A minha mãe é protestante e eu sou protestante, e na minha família tem um monte de pastor batista. Ok. Eu sei que desde criança na Igreja Batista a gente pensa o mundo e a gente pensa o Brasil como um norte-americano conservador. De modo que em muitas igrejas, se você é de igreja, você está ouvindo isso aqui agora, você sabe que isso é muito familiar para você. Dentro de igreja, até pouco tempo atrás, não se podia tocar samba. Dentro de igreja, e em algumas igrejas ainda hoje, uma pessoa com o seu cabelo natural, uma pessoa negra, com o seu cabelo ou de turbante, ela não pode entrar na igreja. Há casos como esse acontecendo da igreja adventista, por exemplo, que são igrejas tradicionais. Então, a igreja evangélica brasileira e a igreja protestante brasileira, ela tem um problema sério com a cultura brasileira, que são basicamente em 2 pontos. O catolicismo brasileiro, que ela rechaça, e com a cultura afro e a religião afro-brasileira. Então há um projeto ideológico e moralista da igreja evangélica brasileira que está no poder de purificar esse Brasil. Eles não aceitam a cultura, eles não aceitam a latinidade, eles não aceitam a teologia da libertação, que é genuinamente latino-americana. Eles pensam o Brasil como uma filial futura dos Estados Unidos. A gente pensa que Washington, que os americanos, que os missionários americanos detêm essa virtude em que nós evangélicos nos espelhamos. Isso é uma realidade. Tanto que toda igreja Anderson, evangélica... isso faz muito sentido, mas muito sentido. Toda igreja evangélica, ela olha para fora, ela não olha para dentro. Ou ela olha para Miami e abre uma sede em Miami, ou ela abre uma sede em Nova York, ou ela dialoga com os conservadores do centro-oeste dos Estados Unidos, ou ela olha para Israel. Ela nunca olha, entende? Ela nunca olha para dentro.